trying to bring relief to my neurotic patient under the influence of an old Olá, minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje, como vocês já sabem, nossa equipe ficou responsável para trazer para vocês sobre a psicanálise e a escuta online no contexto pandêmico. E aí, eu acho interessante eu começar aqui introduzindo para vocês sobre qual seria a ética e o compromisso da psicanálise com a sociedade nesse cenário. E aí, o livro que Anderson nos indicou e que a gente trouxe como referência para o nosso trabalho, ele foi escrito em 2020, justamente quando estava acontecendo a pandemia, e aí o autor ele vem reforçar que todos os psicanalistas deveriam ficar em casa, deveriam cumprir a quarentena, deveriam evitar o contato social, porque os psicanalistas eles não teriam um dever ético apenas com os seus analisantes, vamos dizer assim, mas com a civilização inteira. E para evitar essa devastação, como traz o livro, os psicanalistas também deveriam parar entre aspas, né, o seu trabalho por um momento e evitar esse contato social, mas também não poderiam deixar de encarar esse real. O que seria esse real? Justamente a pandemia. E aí, como diria Lacan, os psicanalistas não poderiam de forma alguma deixar a psicanálise morrer, ou seja, eles precisavam estar junto ao sujeito que sofre, o sujeito do inconsciente, e de seus padecimentos do real, que naquele momento seria a pandemia. E aí, o formato online foi uma grande saída, né, para não deixar a psicanálise morrer, né, vamos dizer assim. E aí, a partir daí, a pandemia foi praticamente um pontapé para começar esses atendimentos online. Bem, já vimos que é dever ético não deixar a psicanálise morrer. Mas então como é que vai ocorrer esse encontro do analista com o analisante em um meio virtual? A gente sabe que a maior diferença entre uma análise online e uma análise presencial é a presença física. E a análise, ela só ocorre com presença. Mas a gente tem que se perguntar o que é presença. Por exemplo, uma amizade, ela é presente quando vocês se veem diariamente ou com bastante frequência, ou ela é uma amizade presente quando, mesmo distante, vocês mantêm contato, vocês sabem o que está acontecendo na vida um do outro, vocês estão em sincronia, né? Então, a amizade presente é esse segundo caso. Isso também se encaixa para a psicanálise. Estar presente não é a presença física. Estar presente é estar ao mesmo tempo, é ter uma sincronia. Então, vocês podiam estar fazendo o maior barulho na sala de aula que eu não iria parar para esperar vocês fazerem silêncio, porque vocês não estão presentes para mim. Então, quando Freud ele fala que não é possível fazer psicanálise à distância, ele se referia, por exemplo, cartas e fotografias. O exemplo de carta é o paciente querer escrever uma carta e enviar para Freud analisar. Só que nesse caso, o paciente não estaria presente. E um paciente querer fazer uma análise com a foto de Freud. Nesse caso, o analista não estaria presente. Então, o que importa nessa presença do encontro entre o analista e o analisante é estar ao mesmo tempo. Então, seja por telefone, seja por videochamada, essa é a presença, essa é a sincronia. Então, até mesmo mudar o termo, não ser mais sessão presencial, mas ser sessão física. Porque tanto na física quanto na online, há presença. Gente, boa tarde. Meu nome é Ingrid e eu irei falar sobre a constante construção de uma prática. A psicanálise online já existia antes da pandemia, só que eram muito poucos os psicanalistas que atuavam nessa modalidade. Em 2020, com o isolamento social, todos os consultórios, tudo foi fechado e os psicanalistas se viram na obrigação de migrar para essa modalidade.
Aí, sem a presença física do analista, os pacientes, né, ou analisantes, tiveram que se acostumar com a alteração do CELT. E Lacan considera que a psicanálise não se deve ficar indiferente às questões das suas épocas. Por isso, a análise online durante a pandemia trata-se de uma responsabilidade diante a humanidade, diante dos seus pacientes, e uma responsabilidade de não deixar que a psicanálise caia nesse período. Lucas traz que essa modalidade é uma experimentação, é uma constante adaptação e uma construção de uma nova prática, de uma prática em si. E por parte dos profissionais dos psicanalistas, houveram uma preocupação enorme, tanto no sentido da alteração do CELT e tanto no sentido de procurando um manual de como seria esse atendimento online, como seria esse atendimento de forma remota, e que geraram muita angústia para os profissionais. E sabemos que na análise, o paciente é que conduz os caminhos para que se deve seguir. Ele que é o protagonista, ele que vê, e cada paciente é um processo singular diferente. Aí é importante falar sobre o divã, como se daria esse divã de forma remota. Sabemos que o divã é extremamente importante para o psicanalista. E nessa questão remota, Lucas traz o exemplo de uma paciente que antes da pandemia, ela já estava no divã, e durante o isolamento social em casa, ela continuou no divã, só que deitada na cama dela. Ela achou que continuaria a terapia de forma melhor ainda se tivesse deitada na cama dela falando a respeito do processo, né? E outro ponto importante a falar é a associação livre. Como é a única regra que não muda, que não há alteração, tanto na forma presencial como na online, é a via de regra da psicanálise, a associação livre. O que seria? O paciente falar abertamente, livremente o que vem à sua mente. É a única regra que não muda, que não há alteração, tanto na forma presencial como na online, é a via de regra da psicanálise, a associação livre. O que seria? O paciente falar abertamente, livremente o que vem à sua mente para poder ter uma passagem do conteúdo manifesto ao latente, para haver uma descoberta do pensamento inconsciente. E como se daria a questão a câmera aberta ou fechada? Como eu disse, o paciente é o protagonista, ele queria decidir se preferia análise de forma com a câmera aberta ou fechada. Porém, a gente sabe que seria mais viável, seria mais importante, seria mais interessante que ele fizesse esse processo, essa análise de câmera aberta, pelo simples fato de que quando eu falo algo, eu posso estar falando que eu amo alguém, mas com uma expressão de raiva, de ódio. Então, seria importante deixar essa câmera ligada. Também investigar o porquê o paciente não quer deixar a câmera ligada, para saber o porquê, né? Se há um sintoma nisso também. Enfim, é isso. Obrigada. Boa tarde, gente. Eu me chamo Bárbara e eu vou falar sobre os diferentes dinamismos, ou seja, a diferença entre uma terapia online e uma terapia presencial. Primeiramente, é importante a gente recordar que a maior diferença entre uma terapia online e uma terapia presencial é a presença física, ou seja, a presença daquele profissional naquele consultório, a presença daquele paciente naquele consultório. E outras pautas importantes também, eu li no artigo científico, se quiserem eu posso deixar até o link para o professor ver, ou para vocês também verem, é que tem 3 pautas muito importantes que diferenciam esse dinamismo, que é o tempo, o custo e a localização. O tempo está mais remetido ao tempo que essa pessoa levava de sua casa até o consultório, ou seja, podia ser que o profissional morasse em outra cidade, o consultório fosse em outra cidade, essa pessoa tivesse que remeter a pegar van, ônibus, ou então um mototáxi, Uber, ou percorrer um grande tempo de pé, ou seja, diferença de bairros. E o custo é que eu vi relatos verídicos falando, né, que
Muitos profissionais, não só os da área de psicologia, tiveram que diminuir os tempos o valor de sua consulta pelo fato de que muitas pessoas exigiram, pelo fato de estar do presencial para o online na era pandêmica, porque era uma questão de ética ser online, né? E também a questão da localização, né? Que é a localização desse profissional, possa ser que ele mora em outra cidade, possa ser que ele mora muito longe, como eu falei, a relação do tempo de você chegar até essa localização para essa consulta. E um ponto bastante importante é que essas pessoas, no modo online, a diferença entre os dois, né? Hoje em dia está se usando, depois que a gente saiu dessa pandemia, hoje em dia está se usando muito a questão do comodismo, ou seja, tem aquela questão de você acordar atrasada já, você tá com seu pijama no seu quarto, você só trancar a sua porta, você não precisar tomar banho, não precisar arrumar o cabelo, você não precisar se maquiar, e já a questão presencial é diferente, você tem que acordar mais cedo, talvez para pegar carro para essa cidade, para você andar uns 10, 15 minutos para chegar nesse consultório, você ter que, aquela questão da produção, de se maquiar, de se arrumar, de querer sair um pouco mais bonita, né, de casa. E é exatamente isso que muitas pessoas estão adentradas na forma de comodismo, porque essas pessoas, elas preferem, hoje em dia preferem se manter de uma forma online, preferem manter o tempo, o custo e a localização, ou seja, de estar no seu quarto, no seu conforto, ao percorrer tempos, a ter que acordar mais cedo, a ter que pagar mais caro, essas questões aí que diferenciam um pouco. E o nosso profissional, o profissional que a gente fez a entrevista com ele, que o nome dele era Lucas, ele deu um conselho, uma forma de conselho, que se você mora na mesma cidade que o seu profissional, que você mude de sua terapia online para presencial, porque realmente é bem mais é bem mais compensatório você participar da terapia presencial, ou seja, porque muitas pessoas falavam que a terapia, eu já ouvi relatos realmente de pessoas falando que na terapia online não tinha tanto recorte, não demorava tanto a terapia, ou seja, a terapia presencial demorava mais e a online demorava menos, porque essas pessoas têm menos recorte, têm menos vontade de expressar, ou seja, o profissional ele não vai poder observar os sinais, porque na terapia presencial, o profissional vai observar, ou seja, quando eu tô nervosa, eu tô mexendo na minha perna, eu tô mexendo na minha unha, eu tô mexendo no meu cabelo, eu tô coçando meu nariz, eu tô fazendo tudo para demonstrar que eu tô nervosa. E o profissional, qual é o trabalho do profissional? Ele vai ter que observar esses sinais e tentar intervir de alguma forma. E na online você só vai estar, ou seja, numa telinha assim, ou então na tela do seu computador, na tela do seu celular. O profissional não vai estar vendo quase nada, não vai ter como ele adivinhar se você está nervosa ou não, se você está se mexendo demais ou não, se você está mexendo a sua perna ou não, se ele não está vendo. Aí tem a questão também do dinamismo presencial, que é uma coisa que as pessoas reclamavam muito, que era o tempo que elas demoravam até de andar até esse consultório. Que o nosso profissional, que a gente fez a entrevista, ele falou que esse tempo que você anda de sua casa até o consultório é um tempo comprovadamente terapêutico, porque você vai pensando naquele que lhe aflige, você vai pensando nas formas de se expressar, você vai pensando nos recortes que você vai falar nessa terapia. E é exatamente mais ou menos isso que diferencia uma terapia presencial de uma terapia online. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Aline. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que se deu o processo da transferência, né? As meninas já falaram aí sobre a questão do encontro, a questão da ética, e aí o grande desafio, né? A transferência. Quando a gente pensa em transferência, a gente pensa em algo que é pessoalmente, né? Analista com analisando, e é realmente isso, justamente isso que Anderson falou nas aulas passadas. E aí, Lacan ele vai falar que a transferência ela é algo da TQ. A TQ, como Anderson também abordou em outras aulas, se eu não me engano, foi na aula passada, ele falou que a TQ é algo real, algo que foge do automático. E a transferência também ela está ligada no tempo, né, e no manejo do tempo. E aí, como é que funcionou essa questão do tempo no contexto online, né? Então, se dava a partir do desejo do analisando para atender o paciente em meio a todo o desafio que estava ocorrendo em meio à pandemia, já era contado com esse tempo da transferência. E aí, o tempo de se organizar, o tempo
do paciente aparecer na sessão, essas coisas. E aí, a questão do olhar, do se fazer olhar e do que nos faz ouvir, que Lacan também ele vai falar, eu vou ler aqui a frase para mim não me perder, que Lacan vai falar, o se fazer ouvir leva ao se fazer olhar, que também é a questão do tempo, onde a voz ela é a pulsão invocante e o olhar é a pulsão escópica. E aí vai tratar também no livro que Anderson nos passou sobre a questão do tempo ser levado como passado, presente e futuro. E aí, na questão do presente e no presente, ao se tratar da transferência, funcionava porque era algo presente, era algo do agora. Então, era ao vivo. O analista, mesmo não estando em frente ao corpo do paciente, ele estava em frente à pessoa do paciente. Então, ele estava tendo acesso à questão neuróticas, à questão das pulsões, a questão do objeto, do se fazer objeto para o sujeito e de entender o gozo, a questão da pulsão de morte, né? E o gozo na pulsão de morte na pandemia é algo que se encaixa bastante, né? Porque os pacientes, na verdade, eles estavam ali em situações vulneráveis, digamos assim. Então, não só eles, quanto os analistas estavam numa mesma situação de vulnerabilidade, que era do medo da morte, do medo de alguém próximo morrer ou de você mesmo morrer. Então, essa questão que trata sobre a pulsão de morte em meio à pandemia. E aí é basicamente isso. Muito obrigada, gente. Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Milena, como se vocês não me conhecessem. E hoje eu vou explicar e relembrar um pouquinho a vocês sobre o que é a atenção flutuante. Bom, basicamente, a atenção flutuante é você ouvir para além do que está sendo dito. É você flutuar entre essas ideias e informações que estão sendo expressadas pelo sujeito na análise. Lacan ele vai nos dizer que a atenção flutuante é você ouvir o gozo que está sendo expressado pelo sujeito nessa análise. Diante disso, o olhar e o ouvir, apesar de serem coisas totalmente distintas, elas se relacionam diretamente, pois é a partir dessa conexão que se dá uma maior qualidade de escuta nessa análise. Nesse sentido, é sempre importante ressaltar que o analista deve manter essa postura de atenção e olhar clínico flutuante para que seja possível compreender as demandas que são postas nessa análise, fazendo com que seja melhor compreender a situação, contribuindo com um maior apoio, escuta e auxílio nessas situações. No âmbito da psicoterapia e da análise online, ocorrem sempre intercorrências que estão para além do nosso controle, como, por exemplo, pessoas participarem da psicoterapia e da análise, pessoas com barulhos externos, interferências na internet, enfim, intercorrências que podem sim ocorrer no físico e presencial, mas que geralmente ocorrem mais no online. E é importante manter essa postura de analista com um olhar mais flutuante para que seja possível permear e fluir com essa dinâmica na análise para além dessas coisas que nos atropelam. Diante disso, é sempre importante ressaltar que a atenção flutuante está para além do que está sendo dito, seja corporalmente e oralmente. O nosso show acabou, foi bom te encontrar.